estão? Tudo tranquilo? Bom, senhores, continuando aí o nosso estudo da estática dos fluidos, hoje nós vamos ver umas questões, vamos resolver aqui algumas questões do princípio de Arquimedes. Vamos lá? Olha só, puxar uma âncora de navio é relativamente fácil, enquanto ela está dentro da água. Mas isso se torna mais difícil quando ela sai da água. Em relações de fato, a afirmativa correta é... Bom, questãozinha simples, né, senhores? Muito fácil. Se a gente tem aqui uma âncora... Ó, âncora bonita, hein? A gente tem a âncora. Quando ela está dentro da água, quando essa âncora está totalmente submersa, quais são as forças que atuam nela? Nós temos o peso dela para baixo, né? Sempre. Nós temos também o empuxo para cima. E nós temos também a força que a pessoa faz da âncora. Que a âncora vai estar presa, né, por uma corda, a pessoa vai fazer essa força, né? Para essa âncora subir com velocidade constante aqui, a força que ela faz mais o empuxo tem que ser igual ao peso, né? Porém, quando essa âncora ela sai da água, nós não temos mais o empuxo. E aí, para ela continuar subindo, a força que a pessoa faz tem que ser igual ao peso. E, portanto, maior do que antes, né, quando tinha o empuxo. Por isso que é mais fácil você içar essa âncora quando ela está dentro da água, porque o empuxo te ajuda, certo? Não só a âncora, né? Qualquer coisa, você está ali na piscina, dentro da água, para você levantar é mais fácil, você consegue carregar uma pessoa facilmente com a ajuda do empuxo, né? Então, olha só, letra A, a força necessária para içar a âncora dentro da água é igual à diferença entre seu peso e o empuxo que atua sobre ela. Então, como falamos aqui, quando ela está dentro da água, a força que a pessoa faz mais o empuxo tem que ser igual ao peso dela. Então, a força que a pessoa faz vai ser o peso dela menos o empuxo. Exatamente o que a letra A está falando, né? A diferença entre o seu peso e o empuxo que atua sobre ela, ok? Então, resposta letra A. Mas vamos discutir as outras aqui. O empuxo da água sobre a âncora anula o seu peso. Gente, não tem como anular o peso, né? O peso, ele depende da massa da gravidade, ele vai existir. C. O empuxo da água sobre a âncora é maior do que seu peso. Se fosse maior, a âncora ia boiar, certo? O material da âncora torna-se menos denso ao ser colocado dentro da água. Senhores, densidade é uma propriedade específica da matéria. Está dentro da água ou fora, a densidade é a mesma, né? Letra E. O peso da âncora é menor quando ela se encontra dentro da água. O peso é massa vezes gravidade. A massa não muda, nem a aceleração da gravidade. Beleza? Vamos para a próxima, então? Então, próxima questão. Na figura estão representadas duas esferas, 1 e 2, de mesmo raio, feitas de materiais diferentes e imersas em um recipiente contendo água. As esferas são mantidas nas posições indicadas por meio dos fios que estão tensionados. Com base nas informações, é correto afirmar que o empuxo, galera, o empuxo, ele é igual ao peso do fluido deslocado, o GV, certo? No caso aqui, comparando, né, as duas esferas, a densidade aqui é no líquido, né? A gravidade é a mesma, e o volume deslocado por elas depende, como elas estão totalmente submersas, né, o volume deslocado por elas é igual ao volume da própria esfera. Mas como as esferas elas têm o mesmo raio, significa que elas têm o mesmo volume, né? Então elas deslocam a mesma quantidade de líquido, né? E aí os empuxos são iguais nessas esferas, certo? Mas olha só, como a questão fala que os fios estão tensionados, significa que na esfera 1 o peso dela tem que ser maior do que o empuxo, certo? Por quê? Como o peso é maior do que o empuxo, é necessário mais uma força para cima para a resultante ser zero. No caso aí, a tensão que atua, né, que o fio exerce sobre a esfera. Na esfera 2 aqui, aí já é o contrário, que o empuxo tem que ser maior do que o peso dela para o fio ficar tensionado. A pessoa, como assim? Os empuxos são iguais, as esferas têm o mesmo volume e tem uma que o peso é maior do que o empuxo e a outra o empuxo é maior do que o peso. Porque elas são feitas de materiais diferentes, como a questão disse aqui, né? Então elas têm densidades diferentes e, portanto, pesos diferentes, né? Então vamos ver.
Letra A. O empuxo, né, é igual a tensão no fio para as duas esferas. Não, o empuxo não é igual a tensão, porque você tem também o peso, né? B. O empuxo é maior na esfera de maior massa. Mentira, porque os empuxos são iguais, né? Porque elas têm o mesmo volume, deslocam a mesma quantidade de fluido. C. É maior que o peso na esfera 1. Na esfera 1 aqui, se o empuxo ele fosse maior do que o peso, o que ia acontecer? Essa esfera ela ia boiar. E, portanto, a corda ela ia ficar frouxa, ela ia ficar bamba. Ela não ia exercer tensão, certo? D. É maior que o peso na esfera 2. O empuxo tem que ser maior do que o peso na esfera 2 para que o fio consiga fazer tensão nessa esfera, para ele ficar esticado, né? Que a tendência dela é subir, e o fio segura ela exercendo mais uma força e assim o resultante é zero. Ok? Então, resposta letra D aqui. Beleza, senhores? Próxima questão, então? Vamos lá. Olha só. Um cilindro reto, sólido, está dentro de um recipiente de base plana e horizontal. Uma torneira despeja água no recipiente. Veja a figura ao lado. Analise os gráficos 1, 2, 3 e 4 a seguir. Marque a alternativa em que ambos os gráficos indicados são possíveis representações corretas da intensidade da força de contato F exercida pelo recipiente sobre o cilindro, né? Então aqui o F é normal, né? Que é a força que o recipiente aqui, que o fundo faz sobre o cilindro para cima, em função da altura do nível Y da água. Então a gente quer saber como se comporta aqui a normal em função de Y. Y é o que? O nível, né, a altura dessa coluna aqui de água, certo? A gente sabe que para esse cilindro ele permanecer em repouso, tá aqui o cilindro, né? Para ele permanecer em repouso, é necessário que o peso dele seja igual a normal, que ele chamou aí de F, né? Mais o empuxo. Então, empuxo mais F tem que ser igual ao peso, beleza? Olha só. Na medida em que Y sobe, né, em que o nível aqui da água sobe, esse cilindro ele vai deslocar cada vez mais líquido. Concorda comigo? Porque o volume deslocado por ele é igual ao volume dele que está submerso, né? Então, como ele está, o volume dele está ficando, o volume submerso está aumentando, então o volume deslocado também está aumentando. Então, se o empuxo está aumentando, olha só, analisando aqui na equação para ele ficar em equilíbrio, se o empuxo aumenta e o peso dele não muda, é que o peso é massa vezes gravidade, né? A normal aqui ela tem que reduzir, certo? Então, o gráfico a gente já sabe, ó, que ele tem que reduzir. Na verdade, todos aqui, quer dizer, só o gráfico 4 aqui que está constante, então o 4 está errado. O restante aqui está tudo legal, mostrando que essa força está reduzindo. Agora, tem um detalhe. Nós temos duas possibilidades de gráfico. Isso porque esse cilindro ele pode ou não boiar, né? Se ele começar a boiar, se a densidade dele, né, for menor do que a do líquido, a normal ela passa a ser zero, porque ele não vai mais encostar no fundo do recipiente, certo? Então, aqui a gente vê no gráfico 3, né, que essa força ela reduz até zero. Quando ela chega em zero, significa o quê? Que esse cilindro ele vai boiar. Concorda comigo? Agora, se esse cilindro ele for mais denso que o líquido, ou seja, o peso dele é maior do que o peso do fluido deslocado, por causa da densidade, ele não vai boiar. E se ele não boiar, quando o nível da água passar essa face superior do cilindro, o empuxo ele passa a ser constante, porque o empuxo não depende de profundidade, né? A gente sabe que o empuxo é ρgv, então ele não depende de profundidade, ele independente da profundidade que ele tiver, já que ele está totalmente submerso, então o volume deslocado por ele é constante, certo?
E se o empuxo é constante, então a normal ela também tem que ser constante, já que o peso é constante. Então, se ele não boiar, o gráfico da força normal aqui, da força F, tem que passar a ser constante, como mostra aqui no gráfico 2. Né? O gráfico 1, ele poderia estar correto aqui se esse cilindro ele estivesse preso ao fundo do recipiente, né? Se ele tivesse colado ali, né? Porque aí, e se também, né, o cilindro fosse menos denso que o líquido, porque aí o empuxo seria maior do que o peso, mas ele não ia subir porque ele está preso. E aí significa que a normal ela seria invertida, né? Antes ela era para cima, ela vai passar a ser para baixo, que ela vai puxar esse cilindro para baixo, então ela teria que ser negativa. Entende? Então, resposta correta aí. A gente tem os gráficos 2 e 3. Resposta letra E aqui. Ok? Bora para a próxima? Vamos lá. Um cilindro de altura H, imerso totalmente no líquido, é puxado lentamente para cima com velocidade constante por meio de um fio, figura 1. Até emergir do líquido. A figura 2 mostra o gráfico da força de tração T no fio em função da distância y, medida a partir do fundo do recipiente até a base do cilindro, como mostra a figura 1. São desprezíveis a força devido à tensão superficial do líquido e o empuxo exercido pelo ar sobre o cilindro. Então, galera, antes de ler o restante aqui, vamos pensar aqui o que ele falou. Esse cilindro está subindo com velocidade constante, certo? O que isso significa, hein? Vamos ver aqui, que a resultante de força é zero, certo? Então, a gente pode falar que a tensão mais o empuxo tem que ser igual ao peso desse cilindro. Concorda comigo? Que o peso para baixo empuxa a tensão para cima aqui, os dois tem que ser constantes, certo? Enquanto esse cilindro, né, ele não chega na superfície do líquido, o empuxo tem que ser constante, porque ele não depende de profundidade, como falamos antes, é igual ao peso do fluido deslocado, então o fluido deslocado por ele é o mesmo, independente da profundidade, quando está totalmente submerso, né? Então o empuxo ele é constante, o peso também, logo a tensão tem que ser constante, por isso que o gráfico mostra aqui pra gente, ó, constante, né? Quando essa tensão ela começa a aumentar, se a tensão começa a aumentar aqui, ó, significa o quê? Que o empuxo está reduzindo, porque o peso é constante, certo? E quando que o empuxo começa a reduzir? Quando o bloco, o cilindro, começa a deslocar menos líquido. Isso significa que ele está saindo aqui da superfície da água. Então, esse ponto aqui, ele mostra pra gente quando o cilindro ele está aqui, ó. Ele está aqui assim, quando ele começa a sair, é aqui esse ponto aqui, né? Então, o y, aqui essa distância, ó, ela é quanto? Ela é 20 centímetros, certo? E quando a tensão ela volta a ser constante, se a tensão ela volta a ser constante, é porque o empuxo ele passa a ser constante de novo, e nesse caso ele é zero. Por quê? A gente pode ver aqui que quando o cilindro ele sai totalmente do líquido, né, quando ele começa a sair, a tensão ela tem que ser igual ao peso, não tem mais empuxo, porque a questão fala para desconsiderar o empuxo do ar sobre o cilindro, então a tensão é igual ao peso, então o empuxo é zero. Então nesse ponto aqui é quando o cilindro ele começa a sair do líquido, logo essa coluna aqui então ela vale quanto? Como está aqui no meio certinho, a gente pode falar que ela vale 35 centímetros, beleza? Então esse ponto aqui quando ele começa a sair, quer dizer, aqui quando começa a sair e aqui quando termina de sair do líquido, tá bom? Então vamos ver o resto aqui. Considerando a altura do nível do líquido, independente do movimento do cilindro, é porque quando ele começa a sair o nível do líquido, ele teria que mudar, mas aqui ele pede para a gente desprezar isso, né? E a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a altura H do cilindro e o empuxo E do líquido sobre ele enquanto está totalmente imerso. Então, olha só, a gente quer primeiro aqui a altura do cilindro, né? A altura desse cilindro tem que ser 15, né?
quê? 20 é aqui, ó, 20 o y, né? Aqui é quando ele começa a sair. E o 35 quando ele sai completamente. Então ele subiu quando? Ele subiu 15, certo? Então a altura Hzinho desse cilindro é igual a 15 centímetros. Né? Depois ele quer saber aqui, ó, e o empuxo é do líquido sobre ele enquanto está totalmente imerso. Então, olha só, a gente tem aqui, quando ó, o cilindro ele sai, né, completamente, a gente sabe que a tensão é igual ao peso dele, beleza? E a gente tem um gráfico aqui, ó. O gráfico mostra pra gente, quando ele sai totalmente, a tensão vale 1,6 newtons. Logo, se a tensão é 1,6 newtons, o peso dele é 1,6 newtons também, tá bom? Beleza. Quando ele está totalmente submerso, a gente sabe que a tensão mais o empuxo tem que ser igual ao peso. E quando ele está imerso, aqui a gente pode ver, ó, que a tensão, né, lembrando que daqui para trás é quando ele está totalmente imerso, a tensão vale 1,3 newtons, né, que está no meio certinho aqui, né, mais o empuxo tem que ser igual ao peso dele, e o peso a gente acabou de descobrir que é 1,6 newtons. Então a gente tem aqui um empuxo de 0,3 newtons sobre o cilindro. Bom, então já descobrimos aqui a altura e o empuxo, né? Então a letra A está resolvida. B, a massa específica, densidade, né, ρ, do líquido em quilogramas por metro cúbico, sabendo que a seção transversal do cilindro tem área de 2,5 centímetros quadrados. Então olha só, a gente sabe que o empuxo ele é ρgv, porque é o peso do fluido deslocado. Nós acabamos de descobrir o empuxo, que a gente sabe que ele vale 0. Vou resolver aqui embaixo para minha cabeça não ficar na frente, né? Então a gente vamos copiar isso daqui, ó. Opa, copiar isso aqui não tem jeito, não tem problema não. Então o empuxo é 0,3 newtons. E a gente sabe que o empuxo ele é dado por ρgv. Então olha só, 0,3 tem que ser igual à densidade do líquido, que é o que a gente quer descobrir, vezes a gravidade, que é 10, a questão falou, metros por segundo ao quadrado. As unidades que estão no sistema internacional eu não vou colocar não, tá bom? O empuxo aqui em newton e a gravidade em metros por segundo ao quadrado, tá beleza aí, tá dentro do sistema internacional. Agora e o volume desse cilindro aí? O volume dele vai ser a área da base vezes a altura dele, certo? Então a gente tem 0,3 é igual a densidade vezes 10. A área da base ele deu. Ele fala aqui, ó, sabendo que a seção transversal do cilindro tem área de 2,5 centímetros quadrados, vezes a altura dele, a gente descobriu lá em cima, né, que a altura dele é de 15 centímetros. Então vamos colocar aqui 15 centímetros, né? Então, desenvolver essa expressão aqui, a gente tem que 0,3 é igual a densidade vezes 10, e agora vamos transformar isso daqui em metro quadrado e esse cara aqui em metro, hein? Como é que faz isso, senhores? Isso é 2,5. Cent, lembrando, né, que o prefixo multiplicativo cent aqui do sistema internacional vale 10 elevado a menos 2, né? Metros, e isso daqui tudo está ao quadrado, certo? Cent, que é o 10 menos 2, metro, e isso aqui está ao quadrado, né? Então, vezes 15, vezes 10 elevado a menos 2 metros, beleza? Só que eu só troquei aqui o cent por 10 a menos 2. Então a gente tem 0,3 é igual a densidade vezes 10 vezes 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui o metro quadrado vezes metro vai dar metro cúbico, que é o que a gente quer, né? Quilograma por metro cúbico. Então agora, como já está no sistema internacional, não vou carregar essa unidade não, mas você poderia carregar sem problema, tá bom? Vezes 15 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Então 10 a menos 4 com 10 a menos 2, que vai dar 10 a menos 6. Então fica 0,3 é igual a densidade. O 10 a menos 6 com esse 10 aqui vai dar 10 elevado a menos 5, certo? Vezes o 2,5 aqui,
vezes o 15. Muito bem. Então a gente tem uma densidade de 0,3 dividido por 2,5 vezes 15 vezes 10 elevado a menos 5. Né? Vou simplificar aqui. Por 3, isso daqui vai dar 0,1 e aqui vai dar 5. E 5 vezes 2,5 aqui, a gente vai ter 12,5. Então fica aqui a densidade vai ser igual. Esse 0,1 aqui em cima é 10 elevado a menos 1. Né? E 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a menos 5. Isso vai dar menos 1, menos 5. Então vai dar 5 menos 1, que dá 4, né? 10 elevado a 4, certo? Então passei lá para cima. 10 elevado a 4. Tá? E os 5 vezes 2,5 aqui vai dar 12,5. Então ficou 1 dividido por 12,5. Ok? Quilogramas por metro cúbico. Vamos melhorar isso aqui um pouquinho. Então a gente tem uma densidade de 0,08 vezes 10 elevado a 4 quilogramas por metro cúbico, né? Aí você pode falar aqui 0,8 vezes 10 a 3, que dá 0,8 gramas por centímetro cúbico, certo? Muito bem, então resolvida a questão. Deixa eu ver se está a questão fechada aqui. Então a gente pode deixar assim mesmo, tá? 0,08 vezes 10 a 4, ou se você quiser 8 vezes 10 a 2 também, 800 kg por metro cúbico, tá bom? Então foi isso, pessoal. Beijo pra vocês. Até a próxima aula. Valeu, galera!